E aí, galera, o Rogério Ceni continua com um retrospecto negativo contra seu ex-clube São Paulo. Já são 8 derrotas, né? Ele não consegue vencer a equipe do São Paulo, né? Com o Flamengo foi a mesma coisa, né? Foram muitas derrotas também contra o time do São Paulo, no Fortaleza e agora também no time do Bahia, né? Uma derrota que, na minha opinião, até surpreendeu, 3-1, né? Se esperava um pouquinho mais desse time do Bahia, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, ainda está na terceira colocação, mas foi uma derrota aí que o torcedor baiano não esperava uma derrota dessa de 3-1 para a equipe do São Paulo. São Paulo jogou bem, né? Na minha opinião, acho que foi um dos melhores jogos do São Paulo nessa temporada de 2024. O São Paulo, com essa vitória, vai chegando à sexta colocação do Campeonato Brasileiro e agora fica a 6 pontos da liderança, né? E o São Paulo, na minha opinião, tem tudo para poder brigar pela liderança do Brasileirão. Tenha certeza de que o ideal é o Lucas jogar um pouco mais aberto, ao invés de colocar, por exemplo, o Wellington Rato quando estiver em forma completamente aberto de um lado, com o Lucas jogando por dentro, o Lucas tendo que fazer essa movimentação, ele rende um pouco menos. Então, assim, o encaixe defensivo do São Paulo no primeiro tempo foi muito bom. Foi muito bom, o trabalho de bola também foi muito bom, individualmente o São Paulo foi muito bem e foi gradativamente controlando o jogo contra um time que sabe controlar jogos. Esse time do Bahia, principalmente que tem um meio-campo muito forte, sabe controlar jogos. O São Paulo conseguiu se impor no primeiro tempo, conseguiu fazer 2 gols bonitos, conseguiu deixar o jogo bem incômodo para o Bahia, impedir que o Jandrei trabalhasse em qualquer situação difícil, e essa era uma coisa importante, porque... Essa frase, no contexto de hoje, impedir que o Jandrei trabalhasse, significa insegurança com o Jandrei? Dele, primeiro porque ele cometeu um erro no último jogo. E cometeu 2 hoje. E cometeu 2 hoje. Antes do último jogo, eu acho que as críticas estavam desproporcionais, achei muito mais a ver com a ausência do Rafael. Com o fato do São Paulo, olhei a programação do São Paulo, do que era feito no dia a dia. O São Paulo passou um período sem fazer um treino tático. Não é nada. Nada, absolutamente nada. E aí o time fisicamente tentava se recuperar, não conseguia, tinha que mudar jogadores, não treinava taticamente, e o que aconteceu? O rendimento caiu. Né? E aí jogaram nas costas do goleiro, porque o Rafael está na seleção e o Rafael vem numa fase excelente, tanto é que foi convocado para a seleção. Mas no jogo anterior, no São Paulo venceu por 2-1 contra o Criciúma, aí realmente o Jandrei cometeu uma falha quando o jogo estava muito tranquilo para o São Paulo. E o Morumbi, naquele dia, naquela noite, faltando pouco tempo, a coisa ficou tão tensa para cima do Jandrei que as pessoas que foram ao estádio falavam assim para mim, olha, era melhor ter cantado o nome do time do que jogar essa pressão que estava facilitando para o Criciúma. E a organizada começou a cantar para minimizar isso. Só que essa coisa vem para o jogo de hoje. Vem. E como você fala... Um clima tenso. Houve erros dele. Então era importante que o Jandrei não fosse tão acionado. O São Paulo conseguiu fazer isso, construindo 2 gols e tendo uma ou outra chance mais. No segundo tempo já o Bahia cresceu bastante. Sim. Fez um gol logo de cara. Fez o gol. Não foi erro do Jandrei, na minha maneira de ver, porque não, a bola também acho que não. Bate no joelho dele. Eu fiquei curioso quando você falou 2 erros. Você não está contabilizando o gol. Não. Porque ele sai para pegar segurar a bola com a mão no cruzamento. Dele, sai no cruzamento. Mas depois ele faz uma bela defesa e o São Paulo acha o terceiro gol e você vê que o próprio Jandrei ganha confiança. Então, era um jogo dificílimo. Defesa, né, era um jogo sem favoritos. Bahia, para mim, é um time que corre bem por fora, mas não dá para descartar como campeão brasileiro. O São Paulo não acredito que vai ser campeão brasileiro, por todas as coisas que o São Paulo vai ter que enfrentar, Libertadores, Copa do Brasil, o elenco que tem, esse tipo de coisa. Então, ganhar esse jogo no Morumbi, acho que devolve autoestima para o torcedor de vez, o estádio enche de novo, mesmo numa tarde muito fria. 12 graus de temperatura. E o Morumbi, pode ter certeza que lá é um pouquinho mais frio. Porque térmica a circulação menor, de ar lá que pode colocar os 2 graus abaixo disso daí, para quem conhece o estádio. Então, um resultado muito importante para o São Paulo e que referenda, mesmo sendo ausência porque estava suspenso, o trabalho do Zubeldia, que também foi questionado depois de 2 derrotas, que era uma loucura. Mas é que a derrota para o Vasco foi muito pesada, né?
Foi muito pesada e eu acho que esse resultado... Eu acho que o placar foi exagerado, mas tudo bem. A derrota foi pesada. Mas o placar fala muito. Tem gol irregular, tem jogador do Vasco que tinha que ser expulso, mas tudo bem, já foi. O placar fala muito, né? O placar é de 4-1. Sim. E o que conta no final muito forte, da avaliação de resultado. Mas também o time não jogou bem. Jogou mal. Não jogou bem. Mal. E eu acho que teve muitas escolhas ali equivocadas do Zubeldia. Bem, acho que a força somada à vitória sobre o Criciúma, que era uma vitória, ok, esperada, mas o time já se recompôs enquanto equipe. E a vitória de hoje contra um Bahia, que era co-líder do Campeonato Brasileiro, são 2 jogos que dão de novo a confiança e a tranquilidade para seguir. Entendendo que o que aconteceu antes foram 2 obstáculos do caminho que vão acontecer para qualquer time. Ninguém vai passar 100% ainda mais nesse período, né, de oscilação, em que o Campeonato Brasileiro tem 2 jogos por semana, que você não tem outra competição, que às vezes você consegue dar uma mesclada no time numa outra competição, ou não está participando eventualmente de uma Copa do Brasil ou de uma competição paralela e consegue ter uma semana livre. Não, é Campeonato Brasileiro toda semana, 2 vezes por semana, e é muito difícil lidar com isso. Você quer ver como as coisas são mais óbvias do que as pessoas querem fazer parecer quando a gente fala do resultado? O São Paulo pegou e foi jogar contra o Inter quinta-feira no Sul. Quinta-feira à noite. Depois ele teve um jogo domingo, 4 da tarde, em Itaquera, que é um jogo pesado. Aí o time, que já não aguentava fisicamente também, arrebentou, né? Você não vai lembrar que o São Paulo teve 2 dias a menos dias, como o Zubeldia lembrou. É que o Corinthians jogou na terça. É importante botar dentro desse raciocínio. O São Paulo jogou na terça. Eu acho que não justifica tudo, mas dentro desse raciocínio é perfeito. Aí o São Paulo faz o jogo quarta-feira, um jogo ruim contra o Cuiabá, né? Que é muito intenso. E aí tem o jogo contra o Vasco. Que ele tenta dar uma poupada. No sábado. No sábado. Aí... não jogou domingo, não jogou segunda, não jogou terça, não jogou quarta, foi jogar quinta-feira. Foi outro time. Mas assim, sobre o jogo de hoje... uma coincidência, mas... É muito legal de ver, como o Birner colocou, o confronto de ideias diferentes das 2 equipes. Jogo bem jogado, né? Um jogo bem jogado, mas com propostas diferentes de jogo. Quando houve a parceria do Bahia com o Grupo City... muita gente falava Bahia City e tal, não sei o quê, de forma meio até pejorativa muitas vezes. Mas agora, a gente vê um Bahia cuja ideia de jogo se aproxima da ideia do Grupo City. Não só do Manchester, dos outros times do Grupo City, que é algo que eles tentam fazer, inclusive, globalizado. Sim. Hoje você vê um Bahia diferente do que foi o Rogério do São Paulo, que eu criticava muito, que era um time excessivamente vertical, excessivamente direto e reto para o gol, não trabalhava a bola, chutava de qualquer jeito, cruzava de todos os lugares. Tinha pouco a ver com os jogadores, né? Tinha pouco a ver com a característica dos jogadores. Não, mas o próprio Bahia do início do Rogério era muito assim. Esse ano, com a chegada desses reforços e com uma mudança de estrutura do time, ele reorganizou o time, joga hoje no losango de meio de campo, com 2 homens mais avançados, o Everaldo um pouco mais pela direita, o Tassiano pela esquerda, e eu acho que esse é o ponto fraco do time, porque o meio-campo dita o ritmo. Então ele tem um meio-campo muito forte na troca de passes, na aproximação, no jogo apoiado. Falta chegada. Mas quando chega na frente, o Everaldo e o Tassiano são esforçados. Mas não tem o nível que o São Paulo tem. Sim. E eu acho que a grande diferença hoje foram os atacantes do São Paulo. Quando a bola chegou para eles, Ferreirinha jogando muito bem, Luciano jogando muito bem, Caleri dando trabalho, o nível desses caras o Bahia não tinha. Porque o São Paulo faz os 2 gols num momento difícil para ele do jogo. Sim. O São Paulo começou melhor, depois o Bahia passou a controlar o jogo, e quando o Bahia controlava o jogo, o São Paulo encontrou os 2 gols. Aí o Bahia deu aquela baixada de bola. Volta para o segundo tempo, o Bahia voa para cima. Bota a bola no chão, tabela, constrói. Faz o gol, continua melhor. Faz o gol. Verdade. E aí continua tentando, mas o São Paulo faz o terceiro. Aí Ferreirinha. Aí dá uma... E Luciano. Que jogada do Ferreirinha. Embora o Bahia tenha continuado tentando, mas aí já são 2 gols de diferença, já é você tem que subir muito mais degraus para poder chegar. Hoje deu para ver bem a diferença do Lucas de quando joga escalado pelo centro e quando ele joga pelo lado. Hoje, pelo lado, o Luciano pelo centro, não é que o Lucas fica morando, grudado na lateral. O Lucas faz o movimento da beirada para dentro. A diferença é quando ele joga já aqui por dentro, na linha de 3, ele é o central, a bola é para ele. Então ele conduz em velocidade, o jogo chega com ele. Quando ele está no lado e ele faz esse movimento, muitas vezes o jogo já passou por ele.
Então ele não é o cara que vai carregar e vai... Porque a principal característica dele é a velocidade que ele tem por dentro, essa capacidade de driblar e mudar a direção com a posse de bola. Esse arranque na distância, nos primeiros passos. Porque ele não é um meia construtor, eu diria que ele é um meia rompedor. Ele rompe a defesa. Bola, ele afunda a defesa, ou ele sofre a falta, o pênalti ou faz o gol. Contra o Criciúma, os 2 gols Exato. partiram de jogadas dele. E aí, nesse caso, né, o Luciano não dá nem para discutir. E eles invertem, né? Às vezes eles invertem. O Luciano faz jogada com o Igor Vinícius, cruzamento, primeiro gol. Depois tem gol do Luciano, tem passe do Luciano. O Ferreirinha foi muito bem, mas a diferença do Lucas é essa. Esse movimento de ir para o meio, o jogo já passou por ele. Então, quando isso acontece, ele é o jogador do segundo momento, da bola que sobra ou do passe, e não para o jogador condutor da velocidade, que isso outro cara já está fazendo. Que o Luciano não faz pelo meio, o Luciano é outro jogador. Ele não vem buscar essa bola. E aí tem o Alisson, que trabalha mais adentro. Como joga, né? Impressionante. É o jogador de maior regularidade nesse São Paulo. Encontrou, né? E a herança não tem assim altos e baixos, ele está sempre ali num nível muito bom. É tão impressionante o Alisson no São Paulo. Por exemplo, vamos supor que um dia o Luciano não possa jogar. Você bota o Lucas por dentro, ok, o Lucas não pode jogar. Você bota o Luciano, se tiver num dia bom, São Paulo sobrevive. Pelo lado do campo, você pode botar o Rato, pode abrir um desses jogadores que eu falei, pode botar o Eric, que está meio encostado. Do outro lado você tem o Ferreirinha, você tem o Nestor, você tem características diferentes e tal. O Alisson não tem substituto. Muito difícil. O Alisson não tem substituto. Ele está falando do mérito do Dorival. Ele faz tudo que você precisa ali. Ele marca, ele constrói, ele sai a bola, ele chega na frente. Maia, né? Sim. O Dorival acha ele como... É com o Luiz Gustavo concorrente. Mas dá para fazer como primeiro. Sim. Fala, professor. Não, o Dorival galera, isso aí, o São Paulo hoje fez um jogo importantíssimo, o melhor jogo da temporada, né, do time do São Paulo. E o São Paulo, quando tem Lucas também em campo também, o time evolui bastante, né? Essa é a minha opinião, uma equipe que é muito forte e subiu na tabela, né? O que importa é que a equipe do São Paulo conseguiu subir na tabela de classificação e com esse resultado, né, sexto colocado, se aproxima também do G4. Nesse momento agora o São Paulo está a 2 pontos do G4, né? Lembrando, o Palmeiras ainda não jogou, é o time que joga na rodada e assim, é o time que, na minha opinião, pode evoluir bastante. Eu não acho que o time do São Paulo tem time para poder ser campeão brasileiro, não sei se vai ter fôlego para isso, mas é um time que tem tudo para ficar entre as 6 ou 4 melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Tem muitas equipes ainda que ainda não embalou no Campeonato Brasileiro. Temos aí Atlético Mineiro, temos o próprio Internacional. O Bragantino também costuma sempre estar figurando entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acredito que muitos times ainda vão brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas o título eu acho que fica muito entre Flamengo, Botafogo, Palmeiras, até o próprio Bahia, na minha opinião, também tem chance de título do Campeonato Brasileiro. Está sendo uma equipe muito ajustada, um time que tem jogado bem. Hoje foi um jogo fora da curva, né? Uma coisa também, né? O Rogério Ceni, ele não consegue vencer o time do São Paulo, seu ex-clube de jeito nenhum. Pelo Flamengo ele não venceu, pelo Fortaleza ele não venceu e agora também pelo Bahia também. Retrospecto muito ruim, são muito mais derrotas do que vitórias contra a equipe do São Paulo, seu ex-clube. E o Bahia perdeu a chance de continuar na cola do Flamengo. O Bahia vencesse, o Bahia ficaria com 27 pontos, mesmo número de pontos do Flamengo. Agora vê o Flamengo abrindo 3 pontos e o Bahia pode cair para a 4ª colocação caso a equipe do Palmeiras vença a equipe do Corinthians nessa segunda-feira pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.